Bom, essa eu vou começar aqui com o nosso decano Alexandre, porque realmente, assim, parece piada, né? O texto ainda vai ser enviado para análise do Congresso, né, Alexandre? E o pacote chama Pacote da Democracia. Agora, democracia pressupõe liberdade, né? Não um país onde nós temos um presidente que diz que a liberdade é relativa, onde estamos convivendo aí com presos políticos, com censura, com restrição a veículos de comunicação. O Brasil está precisando, como disse bem o Augusto, de um judiciário que respeite a Constituição, Alexandre. Pois é, democracia é respeito à liberdade de expressão, é não haver censura, é respeitar a inviolabilidade do mandato parlamentar, a inviolabilidade do domicílio, é a permissão para manifestação, reunião pública sem armas, né? O direito de fazer isso, o direito de acesso ao trabalho, ao culto. Isso é democracia. Democracia é respeitar a Constituição. Democracia é, sobretudo, haver um devido processo legal, ou seja, um inquérito que tenha por iniciativa o Ministério Público, como dizem os artigos 127 e 129. Agora, eu não sei por que esse projeto de lei de 40 anos parece que está induzindo as pessoas. Atentado contra ministro já é um minority report, parece que está prevendo um crime no futuro, que alguém vai atentar contra a vida de ministro do Supremo ou de alguma autoridade. Será que sabem de alguma coisa, têm informação e por isso querem dissuadir os prováveis autores de atentados? Eu acho estranho isso, né? E esses 40 anos aí de prisão, né, seria exatamente para isso. Mas o que é antidemocrático também, né? Antidemocrático é aquilo que eu acho que é antidemocrático. Não, antidemocrático é não seguir as regras da democracia, que estão expressas na Carta Maior, na lei maior que é a Constituição. Isso é antidemocrático, racionalmente é antidemocrático. O antidemocrático não pode ser uma coisa assim subjetiva. É o que eu acho. Ele é contra as minhas ideias, portanto ele é antidemocrático porque eu sou democrata. Não, isso é chavão de governo totalitário. Isso a gente ouviu a vida toda, inclusive na história contemporânea. Então, é mais uma que a gente tem que aturar ou conviver com ela ou sacudir a cidadania e dizer, gente, espera aí, o que estão fazendo? Estão querendo tirar a nossa liberdade pouco a pouco? Né? A cada dia vai 1 centímetro e quando vemos já não temos mais a garganta para falar, as pernas para caminhar, o cérebro para pensar. Esse novo 1984 quer ser o dono de tudo, né? Defensor da democracia. Defensor da democracia é o povo. O povo é que é a origem do poder e ele tem que defender o seu poder, ou não é democracia. Paula. Ana, se esse pacote for eventualmente aprovado, essas penas aí são maiores, por exemplo, que crime de homicídio, feminicídio e latrocínio que são previstos no nosso Código Penal. Agora, eu queria saber se o Adélio Bispo, por exemplo, que tentou matar Jair Bolsonaro durante a campanha, seria enquadrado, por exemplo, nesse pacote da democracia. É o Animal Farm, né? Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Agora, que democracia é essa que a vida de políticos ela vale mais que a nossa, né? Por que eles, a vida deles, né, lá nas suas torres de marfim, por que a vida deles vale mais que a nossa? Se eu não me engano, você disse que os crimes cometidos por servidores públicos, né, eles perdem automaticamente o cargo. Mas e crimes cometidos por servidores públicos contra cidadãos pagadores de impostos que sustentam esses servidores públicos? Será que a gente pode aumentar a pena para 70, 80 anos, então, de cadeia? Porque nós vamos trabalhar de sol a sol, nós pagamos os nossos impostos em dia, eles não são poucos,
para pagar exatamente todo o funcionalismo público no Brasil. E aí, quando um servidor público comete um crime contra um governante, é sério, mas contra aquele que o sustenta, aí não é tão grave assim. E, como o Alexandre disse, o que são atos antidemocráticos, né? O balaio do atos antidemocráticos, a gente sabe muito bem que o atual ministro da Justiça, o Flávio Dino, qualquer coisa ele joga ali no balaio dos atos antidemocráticos, xingou, falou mal, xingou na internet, tudo virou atos antidemocráticos. E num mundo onde tudo é, nada acontece, nada passa a ser o que de fato é aquilo que está sendo chamado. Né? Então, atos antidemocráticos, a insurreição no Brasil, né? Os atos golpistas do 8 de janeiro, mas a população desarmada, não tinha tanque, não tinha arma, não tinha político, era um domingo, são atos antidemocráticos que quase derrubou a República. Por quê? Né? Xingar alguém no YouTube é ato antidemocrático? E eu acho que o recado que o Lula deixa é esse: as nossas vidas, elas valem muito mais que a de vocês. Perderam, manés. Pois é, Silvia, essa é uma das questões aí desse pacote da democracia, né? Quem vai definir o que é ato antidemocrático? Quiseram até enquadrar esse incidente no aeroporto em Roma, com envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, como ato antidemocrático. Perfeito, Paula. Olha, é até complicado reportar o que aconteceu, relatar o que aconteceu para alguém que não está a par dos fatos no Brasil desde janeiro e dizer, olha, um militante do Partido Comunista, que hoje é ministro da Justiça, que usou no mesmo discurso, ele citou Fidel Castro, chamou o vice-presidente de camarada, entre outras pessoas, falar em democracia. Não cabe numa mesma frase para alguém que esteja com as ideias históricas no lugar. Mas acho que faz parte dessa transição de regime que está acontecendo no Brasil, talvez de uma forma mais acelerada do que se previa. Essas alterações, por exemplo, até do ponto de vista do Código de Processo Penal, as mudanças estão no Congresso Nacional paradas há mais de uma década, desde 2012, e até agora não andaram. Aí este governo quer fazer caminhar um pacote auto-intitulado da democracia que torna cidadãos mais especiais do que os outros. Onde é que está escrito na nossa Constituição que há uma classe de cidadão especial? Até onde eu sei, todos são iguais perante a lei, sem distinção de nenhuma natureza. A Ana citou aí, né, o triunfo dos porcos, né, todos são iguais, mas alguns são mais iguais, George Orwell. Veja, é tudo muito estranho. E acho, sim, que tem um componente já mirando no futuro. Porque você acabou de dizer, o episódio em Roma poderia ser enquadrado em ato antidemocrático, apesar de ter aí uma questão até de jurisdição, né, porque aconteceu em Roma. Deveria estar sendo analisado e ao chegar ao Brasil, a Justiça Federal determina a comarca, né? Quando seria em Santa Bárbara do Oeste, ali naquela região. Está tudo errado. Mas poderia ser enquadrado em ato antidemocrático. E se houver uma passeata no Brasil novamente, e se as pessoas indignadas com essa transição de regime, com o totalitarismo em curso, decidirem voltar às ruas e lotarem a Avenida Paulista, palco das maiores manifestações democráticas da nossa história recente? Quem vai decidir se elas são antidemocráticas se alguém lá no meio gritar fora Lula, Barroso comunista? E se alguém se atrever a erguer uma faixa escrito ministro do STF Mané, e isso for considerado antidemocrático, os próprios ministros do STF vão considerar e vão prender por 40 anos, por 20 anos, por 12 anos que seja, regime fechado. Isso significa cadeia, quando nós temos um número cada vez maior de criminosos, homicidas, estupradores, traficantes soltos nas ruas. Nós vamos talvez falar aqui ao longo do programa também sobre o crime relativo, que é uma nova modalidade que está sendo também imposta a fórceps para a nossa sociedade.
né, roubou só um pãozinho, antes era só um celular. Houve um estouro no número de roubos de celulares no Brasil no ano passado, segundo o próprio Anuário de Segurança Pública. Só em São Paulo, 35% de todo o volume de celulares roubados, mas o presidente da República relativiza. Enfim, Paula, dei essa volta toda, me alonguei, mas apenas para dizer que o que está em curso é uma mudança de regime a fórceps. Para mim está muito claro que não tem nada de democracia aí. Aliás, por que eles não impõem penas cada vez mais rigorosas contra quem comete um crime à farda, ao policial militar, que entrega a vida e muitas vezes morre para que outros homens permaneçam de pé, para que os civis toquem a vida? Augusto, um dos itens, então, aí dessa proposta, desse pacote da democracia é ampliar para 40 anos, quem atentar contra a vida de presidente da República, vice-presidente, chefe do Senado, Câmara dos Deputados, ministros do Supremo e também do Procurador-Geral da República. Repito, isso é maior que, por exemplo, homicídio simples, que vai de 6 a 20 anos, ou feminicídio, ou até latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte. São mais iguais que os outros, né? Todos são iguais, mas eles são mais iguais que os outros. Pois bem, eu tenho perguntas a fazer. E alguns desses casos, algumas coisas que eu vou reafirmar aqui foram ditas em boa hora aí pelos meus parceiros. A democracia qual é? Relativa? Nós não estamos vivendo num regime democrático. É claro que não. No momento em que um ministro, como Luiz Roberto Barroso, diz que o Supremo é um poder político e que tem que reformar a Constituição quase que diariamente, porque a Constituição possui falhas que só os doutores do Supremo saberão sanar, como é que se pode falar que está vigorando aí a igualdade entre os poderes, a autonomia, o convívio harmonioso entre os poderes? O Brasil não é democrático. Então eu pergunto, antidemocrático? Tá. E se a gente tomar como modelo de democracia, como faz o Lula, a Venezuela? É isso aí? Não pode ter qualquer manifestação contra a ditadura do Maduro, é uma manifestação democrática. É esse o modelo que eles vão adotar, esses parâmetros. Mas o colunista vale para aí também recuar, né? Porque criado flagrante perpétuo, tudo que aconteceu passa a acontecer neste momento para efeitos legais, entre aspas. E o colunista da Folha que disse que seria bom que o Bolsonaro morresse? Nem vou chegar ao Adélio. E o autor do filme que nega a existência do atentado em Belo Horizonte, em Juiz de Fora? O que fazer com eles? 40 anos. É ato antidemocrático você saquear o país como fez o governo Lula? Ou ajuda a democracia? A corrupção ajuda a democracia? Consolida? A democracia dessa turma é aquela muito bem definida pelo Milor Fernandes, né? Ditadura é quando você manda em mim, né? Democracia é quando eu mando em você. É isso que ele defende, o Lula. Agora, um ladrão condenado em 3 instâncias decide que a vida dele vale muito mais, já dos seus pares, porque não há perigo de prisão enquanto estivesse consórcio aí no poder. Eu não conheço nenhum eleitor do Lula preso. Alguém aqui conhece? Não existe pecado, né, do lado esquerdo aí da paisagem política brasileira. Não existe. A corrupção valetada. Democracia relativa. Olha aqui. Nós somos uma democracia adulta, dispensa tutores, tutelas, homens providenciais e tal. E é o seguinte, na medida em que o ministro declara que o Supremo virou poder político, ele não pode ser criticado politicamente, não pode haver crítica. Eu proponho, por exemplo, que no dia 7 de setembro, com a presença da Polícia Federal para testar o nível atual de popularidade, eu defendo uma manifestação que reivindique respeito à Constituição e liberdade. Isso é ato antidemocrático?
Como é que tem que haver, para haver crime e pena, tem que haver uma lei anterior que o defina. Como será? Quem vai definir? Flávio Dino vai ajudar? Ele foi juiz. Ele é comunista. Não existe democracia no comunismo. Ele está defendendo o quê? O que não existe no regime que ele prega, que ele venera e cuida disso. Então é o seguinte, é muito cinismo essa continuação do espetáculo triste, para dizer o mínimo, de quem está no poder ficar o tempo todo espancando a democracia para defendê-la. É tal negócio, você está ameaçada, aí vem uma pessoa e te prende primeiro, porque ali você fica segura. Mais tarde a gente conversa. Tá? Então parem com isso, releiam a Constituição. Tá ruim? Tá bom, convoquem uma constituinte, porque isso aí é um péssimo presságio, tudo que estamos vendo aí são péssimos presságios. Em 1934, tão logo foi promulgada a Constituição, 34, com o Getúlio sendo eleito presidente constitucional indiretamente, ele acabando de assumir um mandato novo, digamos, estava desde 30, mas como provisório. Ele escreveu no diário que ele não estava contente, não, com a Constituição, porque ela dava muita liberdade a gente que se opunha a ele e tal. Em 1937, nós tivemos o Estado Novo. Essa turma que diz que a democracia está fraca quer substituí-la pela ditadura relativa, claro.